Um abraço para vocês, ligadinho aí no Museu da Pelada, essa paixão desenfreada. E é com muito orgulho que a gente está aqui com o Edson Pereira, vulgo popular Dinho, lateral direito de Sete Lagoas, que rodou o mundo, jogou Cruzeiro, Atlético, Santos. E a gente vai saber um pouquinho da história do Dinho, falando aqui no Museu da Pelada, essa paixão desenfreada. Ô Dinho, prazer ter você no Museu da Pelada e gostaria de saber um pouquinho da sua história. Conta pra gente aí, Dinho, como é que tudo começou? Um abraço, a vocês aí do Museu da Pelada. É com imensa satisfação que eu venho a conversar com vocês, A minha carreira de futebol, eu comecei jogando Democrata, de Sete Lagoas, naquela época, em 1985, com muita dificuldade, O Democrata tinha muita dificuldade financeira. Naquela época as coisas eram muito mais difíceis, os campos, os gramados também eram bem mais difíceis, os jogos. E aí a gente, com aquela vontade de sempre de ser um atleta profissional, de jogar futebol, aí nós conseguimos o êxito, com muito esforço, com muita vontade, conseguimos o êxito de profissionalizar no Democrata. E graças a Deus, com muito trabalho, com muita determinação, a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá no Campeonato Mineiro de 1988, onde eu me transferi para o Cruzeiro, do qual a equipe do Cruzeiro eu tive a oportunidade e o prazer de participar de uma grande equipe do Cruzeiro, de 1988 até 91, onde nós disputamos vários campeonatos, disputamos Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, onde nós fomos campeão do Campeonato Mineiro em 1990, fomos campeões da Supercopa em 1991. Então, quer dizer, é muito legal, é gratificante, A gente vem de uma família simples, uma família humilde, e graças a Deus, com toda a força de vontade, com aquela vontade de ser um atleta, um jogador profissional, a gente conseguir realizar o nosso sonho. Ô Dinho, e depois do Cruzeiro, a sua passagem pelo Santos. Você jogou no Santos de Pelé, o maior de todos. Inclusive tem uma resenha lá nos bastidores, que o Pelé sempre ia lá no vestiário. Conta pra gente aí. Quando eu estava no Cruzeiro, a gente começou jogando no Cruzeiro e tal, e surgiu a oportunidade de ir para o Ituano. Aí, inclusive, algumas pessoas, empresários, ou até mesmo jogadores do clube mesmo do Cruzeiro, falaram: pô, Dinho, você vai sair do Cruzeiro para você ir para o Ituano? Eu falei assim: não, eu preciso de alçar voo, preciso demonstrar, jogar meu futebol lá em São Paulo, quem sabe eu consiga até mesmo, porque todo jogador de futebol sonha com uma seleção, se vestir uma camisa amarelinha da seleção brasileira. Todo jogador de futebol, isso é o sonho do jogador, do atleta profissional. E nisso surgiu a oportunidade de ir para Itu. Nós fizemos um bom campeonato lá, no caso foi eu, o Celso, o volante, o Celinho, fomos para o Ituano, fizemos um ótimo campeonato lá e despertou o interesse do Santos. Aí o Santos veio, negociamos e tal, e depois do campeonato paulista, aí eu me transferi para o Santos. E nisso também eu tive uma ótima oportunidade no Santos, da qual eu joguei muitas partidas como titular e disputei o Campeonato Brasileiro, fizemos várias excursões. O Santos, na época, tinha um ótimo time também, bons treinadores, uma ótima diretoria, da qual nos dava total possibilidade de trabalho, E naquela época no Santos nós tivemos a oportunidade, porque eu acho que o sonho também de todo atleta é chegar você poder encontrar com um grande ídolo do futebol, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, abraçar, entendeu? A gente bater papo, sentar, conversar, ele me dando umas dicas de como da profissão, que é o caso do Pelé, Esses jogadores eles são eternos no Santos. Mengalvio, Pepe, Coutinho, Manel Maria, que faleceu, o Zito, que faleceu, Pelé, Clodoaldo. Esses jogadores eles são como fosse patrimônio histórico do clube. Isso é que é importante. Então eles têm livre acesso no Santos, entrar, sair. E os jogadores que lá estão, a gente se sente muito lisonjeado de você estar do lado
de um grande atleta que foram esses jogadores, né? Que são patrimônio histórico, praticamente patrimônio histórico do clube. São deuses do futebol, né? Do futebol. Então a gente fica muito alegre, né? De estar no meio deles, participando e tal, e eles dando a dica do futebol e tal. E no caso com o Pelé, uma vez a gente estava dentro do vestiário, fomos jogar o Santos e Botafogo, Campeonato Brasileiro. O Pelé chegou para mim e falou: olha, o negócio é o seguinte, bota fé aí, joga bem aí hoje, porque tem um pessoal aí te olhando aí e tal, não sei o quê, e você tem possibilidade de ir até para a seleção brasileira, do futebol que você está jogando. Eu falei: pô, beleza, né? O rei falando isso comigo, então agora eu vou... Moral, hein? Agora eu vou dar tudo que tem, né? Meu suor, deixar sangue, suor aqui dentro do campo. Mas infelizmente esse dia eu tive a infelicidade, né? Um lance lá com o Botafogo, o Túlio, né, foi na linha de fundo, e na hora que ele gingou, eu fui fazer a marcação nele e acabei meu pé preso na grama e tive uma torção muito forte de joelho, rompi os ligamentos do joelho, aonde foi meu desespero, porque a gente tinha olheiros, né, do Bayer Leverkusen da Alemanha para a gente fechar o contrato para mim ir para a Alemanha, e infelizmente devido a esse problema a oportunidade se esvaeceu, né? Mas são coisas do futebol, e naquela data eu fiquei muito triste e tal, sentido, mas assim depois você coloca a cabeça no lugar, que Deus não queria mesmo, não era aquele momento, infelizmente. Mas aí eu continuei no Santos, fiz a cirurgia, tratei e voltei a jogar, graças a Deus, voltei bem pro mesmo futebol e bola para frente. E depois você veio jogar no outro divisor de água, você veio jogar no Atlético. O Atlético passando por uma dificuldade depois daquela Selegalo, do Renato, do Neto, do Luiz Carlos Vinck, e você chegou ali e foi comendo pelas beiradas, inclusive aquele gol antológico contra o Cruzeiro, passa por um, passa por dois e bate seco. Era o Dida que estava no gol e você faz aquele golaço. Conta um pouquinho dessa passagem do Atlético depois do América de Natal, do qual tem uma surpresa aqui para o Dinho aqui, que o Dinho hoje vai ser homenageado. Conta para nós aí, Dinho. Então, eu tive a oportunidade, o presidente do Santos chegou, ligou, conversou comigo, falou: olha, surgiu a oportunidade de você ir para o Atlético e tal, e na época o Santos era o Evaristo Macedo, que era o treinador, e ele falou que você estava liberado para negociar com o Atlético, porque naquele momento ele não iria contar mais com você no grupo. São coisas que acontecem no futebol. Eu falei: tudo bem. Aí ligamos e tal, conversamos com a diretoria do Atlético, negociamos. Inclusive houve uma transferência, no caso de eu vir para o Atlético, e o Neto, que é hoje comentarista da Bandeirantes, que ele estava na Selegalo, no Atlético na época, não estava satisfeito no Atlético e fez aquela transição. Eu vim para o Atlético e o Neto foi para o Santos. Então para mim foi maravilhoso eu ter vindo jogar no Atlético, porque tive as portas abertas, a diretoria me deu ampla condição, né, de trabalho, a comissão técnica do Atlético na época, e graças a Deus a gente trabalhou bastante, trabalhamos forte, né, e consegui ser titular no Atlético, e campeão. Vários jogos, campeão mineiro, Comebol, né, onde nós tivemos vários jogos da Comebol. Infelizmente não conseguimos, chegamos à final, mas não conseguimos o título. Aquela batalha lá foi dura, né? Nossa, terrível, a batalha contra o Rosário Central. Só quem está mesmo dentro do campo é que sabe que nós passamos lá na Argentina naquela época. Você jogou com outro ícone também, com o Tafarel, pô. Grande paizão, amigo, né? Grande amigo, um cara excelente, maravilhoso, Tafarel. E não só ele, mas como o grupo inteiro do Atlético naquela época era um grupo bastante fechado, né? E nosso grupo era muito bom, então, igual, voltando lá, igual você falou, do jogo contra o Cruzeiro, para mim foi um jogo memorável, né? Porque naquela época o Mineirão, quando você conseguia colocar o Atlético Cruzeiro, era 90 mil, 100 mil pessoas dentro do Mineirão. É uma mística, né? E naquele jogo, salvo engano, 86 mil para 90 mil pessoas no Mineirão. Eu acho que nunca mais um jogador brasileiro vai conseguir jogar com esse público, né, no estádio
no Estádio Brasileiro, porque depois que vê os jogos do Campeonato Mundial, né? E limitou também os estádios, né? Limitou totalmente os estádios. Acabou com os geraldinos. A geral, que era o charme Ô Dinho, o que você sentiu na hora daquele gol ali, daquela euforia? Porque a massa, ela empolga mesmo. É até indescritível você falar. Quando você faz o gol, você pensa várias coisas e tal, e a alegria imensa que você tem naquele momento extravasa, né? Porque até então, naquele momento também, eu estava sendo muito cobrado, né, por parte da torcida. Dinho e tal, tem que chegar no fundo, tem que cruzar direito, tem que fazer assim e tal. Você muito vigor físico, né, Dinho? Você tem muito vigor físico, mas levanta a cabeça e tal, essas coisas. Mas isso aí já os treinadores já diziam, já falavam, né? Mas o torcedor muitas das vezes é impaciente, mas a gente procura fazer o melhor, igual no meu caso, quando eu joguei futebol, jogava no Atlético, né? Eu sempre me dediquei, sempre procurei fazer o melhor em prol do Atlético. Tanto é que eu me identifico muito com o Atlético, com a torcida do Atlético, que é uma torcida que realmente uma torcida é uma sensacional. É gostoso demais você vestir a camisa do Atlético, entrar no Mineirão e ver a torcida cantando o hino do Galo e gritando seu nome. É muito gratificante. Depois da América de Natal, lá você se tornou cidadão honorário. Conta pra nós essa história, Dinho. Então, aí nós tivemos a oportunidade de sair, aí saímos do Atlético, fomos jogar no América de Natal, né? Disputar o Campeonato Brasileiro com o América de Natal em 98, onde nós fizemos um grupo forte lá também, com o nosso treinador lá, o Júlio César, e alguns jogadores do Vasco, do Rio, alguns jogadores do eixo São Paulo, Rio, e conseguimos fazer um time muito bom também no América. E o Campeonato Brasileiro é sempre forte, né? São 20 clubes de alto nível, e o América estava subindo da Série C, da Série C para a Série B e da B para a Série A. Então naquela época nós conseguimos fazer um excelente campeonato, onde nós chegamos em sexto do Campeonato Brasileiro. Então para o América de Natal foi um feito que eu talvez espero que eles consigam até que chegar um dia a ser campeão brasileiro de alguma série. A história do Dinho, gente, ela se confunde com tantas outras. E o Dinho, hoje o Dinho está aqui em Sete Lagoas, o Dinho mora aqui no bairro Eldorado, tem um campo ali, mas hoje o Dinho passa o seu conhecimento para essa garotada. Eu tenho o privilégio de estar acompanhando o trabalho do Dinho de perto. Inclusive, a gente, mesmo com as limitações que tem, a gente tenta de alguma forma abonar esses meninos aí. Quero até agradecer o Dinho a oportunidade de estar tirando essas crianças da rua, que quando eu estive lá, são quase 50 meninos. Inclusive o Museu da Pelada do Sr. Sérgio Pugliese, meu amigo, ele sempre ajuda as escolinhas de futebol, Sérgio. Inclusive, o Dinho está aqui, precisa de ajuda nessa escolinha. Com certeza. E o trabalho do Dinho foi reconhecido aqui também pela Câmara Municipal de Sete Lagoas, da qual o vereador Beto do Açougue pediu para me vir cá, sabia que eu ia fazer a matéria com você, e mandou te homenagear, Dinho, com essa honraria aqui, que é o Honra ao Mérito pelo trabalho que você desenvolve com as crianças. Então tá aqui, em nome da Câmara Municipal de Sete Lagoas, no nome do vereador Beto do Açougue, essa homenagem pelo que você representou, e o que você representa e o que você está fazendo por essas crianças. Tá aqui, merecido, meu irmão, meu amigo, lateral direito, que fez um gol maravilhoso contra o Cruzeiro. Tá aqui, ó, tá na retina e tá aqui no fundo. O que você tem a falar disso aí, Dinho? Isso tem preço? Fico até sem palavras. Muito obrigado, muito agradecido a você, que você vê a nossa luta, a nossa batalha, igual você citou agora, a Escolinha de Futebol do Eldorado. A gente luta com muito esforço, eu e minha esposa, que está ali, Dani, ela me apoiando, me ajudando. As coisas não são fáceis. E então, receber um prêmio desse, para mim, é maravilhoso, é gratificante, a gente fica até emocionado, me desculpe aí, mas para você receber um prêmio de cidadão honorário de Sete Lagoas é muito gratificante. Então a gente
luta com toda dificuldade, igual você frisou aí. Eu procuro passar um pouco do meu conhecimento que eu tive no futebol para as crianças, para os garotos aqui do bairro. O trabalho que a gente faz, a gente visa um trabalho social. Formação do homem. Formação do homem. Não é, muitas das vezes, porque o menino vem, é lógico que ele sonha um dia ser um atleta, um jogador de futebol. Mas se ele não conseguir, o que a gente incute, procura incutir na cabeça deles, se eles não conseguirem um dia ser um atleta, um jogador de futebol, um jogador de vôlei, um de natação, que seja, com muita responsabilidade, com dignidade, trabalhador. Então isso é que a gente espera, porque a gente procura trabalhar com as crianças, mais o lado social da criança. Tirar as crianças da ociosidade. Agradeço a você desde já, porque você sabe a minha luta, que desde quando eu comecei com a escolinha, nós tivemos a oportunidade de conversar, eu falei para você. E você, no seu caso, você e o Beto, sempre vem me ajudando, já me deram bola, colete, troféu, medalha. São coisas mínimas, mas para uma criança isso é uma satisfação. E o bebedor que está lá, a oportunidade de beber uma água geladinha. E o bebedor também. Então, quer dizer, mas a gente necessita de mais, muita coisa que a gente necessita. Então eu aproveito a oportunidade ao Sérgio, né? Sérgio Pugliese, por favor, se você puder, nos ajude aqui na nossa escolinha, e com certeza será de bom grado qualquer ajuda que vier, para que a gente possa dar continuidade aqui à escolinha do bairro Dourado. Pois é, Museu da Pelada, essa paixão desenfreada, conversando aqui com esse caboclo aqui, Pedra 90, Jim, jogou no divisor de água, começou lá no meu Bela Vista, diga-se de passagem. Ô Jim, brigadão pela oportunidade, boa sorte, aproveita esse título, você merece. E como diz o nosso querido Careca, goleiro, o Careca fala assim, eu tive a oportunidade de lançar alguns jogadores como o Thiago Heleno, o Juninho de Claudinei, o Gabriel do Atlético, mas eu encontro com outros que hoje são dentistas, são médicos, e ele fala que a satisfação dele é a mesma que se ele tivesse colocado esses meninos na seleção brasileira. E o trabalho que você está fazendo é o mesmo. Meu irmão, aquele abraço, Museu da Pelada, uma paixão desenfreada. Fala aí, Jim, Museu da Pelada. Museu da Pelada, paixão desenfreada, um abraço. Agora ficou bonito mesmo aqui, ué. Não é, ué? Tem que colocar isso aqui, né? Tem que colocar no quadro e guardar.